Yahweh. Glória a Deus. Era só uma introdução. Muito obrigado, meus caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa Gospel Show da nossa SRTV. Subscreva-se ao canal e assine o sino das notificações só para obter daquilo que é do Espírito, né? O Evangelho é aqui no nosso Gospel Show. Desta vez, já estamos mais numa das outras edições, que já estamos aqui com o pregador da palavra. Estou a referir o nosso convidado Zicas Moronha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, shalom, muita paz, amados irmãos do canal SRTV, Cito Records. Muito obrigado. Decorou muito bem. Muito bem. Poderíamos mais uma vez encher este ambiente celestial através de uma oração muito forte. Vamos fazer uma oração muito forte para cancelarmos todos os planos do diabo e os seus demônios contra este programa. Porque o diabo e os seus demônios estão todos os dias a trabalhar. Daqui nós também não podemos estar parados. Seja à vontade. Então feche os seus olhos, levanta os seus olhos para os céus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo Teu amor eterno e incondicional para conosco. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelas maravilhas que o Senhor dia após dia em prol do nosso bem-estar. Pai, eu oro e cancelo todos os planos do diabo e seus demônios contra esta edição do nosso programa Show, Gospel Show, para o dia de hoje, meu Pai. Para que tudo quanto estiver a ser planificado no Espírito seja cancelado em nome do Senhor Jesus. Que todas as muralhas que têm sido levantadas dia após dia para tentar impedir a expansão do Evangelho sejam derrubadas agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que homens e mulheres sejam levantados, homens de Deus sejam levantados. Porque nós lemos, meu Pai, em Mateus capítulo 24, versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, Pai, por intentona do diabo e dos seus demônios tentando impedir a expansão do Evangelho do Reino, esse Evangelho não seja encerrado para mais. Nesta todos aqueles cansados e oprimidos, cansados de sofrer, cansados de ser perseguidos, cansados de andar doentes, para que sejam doados em nome de Jesus. E que neste o Espírito de Deus, visite a todos os doentes das enfermarias da província, do país e do mundo, para que eles recebam sua cura em nome do Senhor Jesus. Recebam sua cura em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, e glória a Deus. Uau! Muito obrigado pela sua gentileza, com uma oração muito forte. Tenho certeza que a fé, a paz está conosco aqui. A luz de Deus está neste preciso momento brilhando aqui. Quando nós temos a parceria com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos a parceria com o Senhor Jesus Cristo, então nós carregamos a imunidade. Quando nós temos a parceria com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos a parceria com o Senhor Jesus Cristo, nós carregamos a imunidade espiritual do crente, que é o Espírito Santo de Deus. Nós carregamos a luz. Significa que ali onde nós estivermos, automaticamente há um campo magnético espiritual da luz de Deus. E este campo magnético, ele repele todas as forças demoníacas, todas as forças do mal. Tudo que era para dar errado acaba dando certo em nome do Senhor Jesus. Se existir lá um doente, se existir lá alguém triste, a tristeza é removida em nome de Jesus. O ódio é removido em nome de Jesus. Muito obrigado. Iremos chegar até aí. Meu caro telespectador, para quem não conhece o Zicas Moronha, o Zicas Moronha, em outras palavras, é um pregador pentecostal. Exato. Nós lemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor disse assim: vós sois a geração eleita, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas, as virtudes
da maravilhosa luz daquele que nos tirou das trevas. Por outras palavras, quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa tem esta parceria com o Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa recebe o Evangelho de Cristo, esta pessoa é automaticamente capacitada pelo Espírito de Deus. E esta pessoa não pode esperar que haja apenas um lugar físico para pregar o Evangelho. Da mesma maneira que nós temos aqueles irmãos ambulantes, a venderem os seus bens ali na estrada. Aquela é uma estratégia comercial. Então nós também espiritualmente temos esta estratégia. A estratégia de angariação de almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na edição passada, citamos Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então significa que a partir da altura em que nós recebemos o Evangelho, a partir da altura em que nós passamos a ser nova criatura, a partir da altura em que nós nascemos de novo, a vergonha é imediatamente removida. E a pessoa não fica à espera que apenas chegue o domingo, que apenas chegue a quarta-feira, que apenas chegue o sábado para estar lá na igreja física. Mas a pessoa é capacitada. E o poder de Deus que está em si, ele precisa de ser alimentado. O teu espírito, o Espírito de Deus também que está nessa pessoa, nesse crente, ele precisa de ser alimentado. Daí que quando a pessoa fica sentada, a voz da fé diz: não, temos que trabalhar. Então é nesta perspectiva espiritual. Exato, para começarmos, o que é fé? Ora, a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta é a definição espiritual, esta é a básica definição do conceito de fé. Esta fé, a fé que é uma palavra com apenas 2 letras, F-I-E, mas ela é grande. Muito grande, ela é muito poderosa. Zicas, eu nunca tinha prestado atenção que a palavra fé é composta só por 2 letras. Ela é composta por apenas 2 letras, F e E. Mas é muito fé, grande. Mas é muito grande. Mas então como obter esta fé? A fé, como nós explicamos na edição passada, não é algo que tu entras num supermercado e compras. Tu entras lá, encontras as prateleiras, está aqui a fé, tenho que comprar, quanto é que custa? Nada disso. A fé, ela, como costuma dizer o meu pai espiritual, o pai apóstolo Honório Cutane, a fé é a moeda de troca nas transações celestiais. Agora, como obter a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Significa que a base de obtenção da fé é a palavra de Deus. O indivíduo, este homem ou essa mulher, só poderá obter a fé ouvindo a palavra de Deus e ouvindo pela palavra de Deus, abrindo seu coração, abrindo seu espírito para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus com fé e mansidão. Exato. Isso estamos a começar. Isto é apenas uma introdução. É uma introdução espiritual para esta nova edição. Para que serve a fé? A fé, muito obrigado por esta pergunta. Muito obrigado. Esta pergunta é muito forte. Deixe-me só ver aqui a minha Bíblia. A minha Bíblia online. Hoje trago a Bíblia online. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a utilidade da fé, a fé sendo o elo de ligação entre nós e Deus,
A fé, como nós vemos aqui, é para permitir que nós consigamos obter a resposta das bênçãos que Deus tem para conosco. Nós sabemos que, nós lemos também em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. Então significa que as bênçãos para ser salvos estão lá disponibilizadas. Bênçãos para casar, bênçãos para andar em domínio e em vitória, bênçãos para andar sempre alegre, bênçãos para andar sempre saudável, bênçãos para trabalhar, bênçãos para ser salvos estão lá. Então, o que resta agora é concordar com as Sagradas Escrituras e tomar posse dessas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo disponibilizou, que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, disponibilizou. Logo, a fé serve como instrumento através do qual nós conseguimos tomar posse das bênçãos disponibilizadas para cada um de nós. Por exemplo, se esta pessoa está doente, esta pessoa tem que usar a fé para ser curado. Vai à igreja, o pastor ora por ela, o apóstolo ora por ela, o profeta ora por ela, o padre ora por ela, o bispo ora por ela, e a pessoa recebe a sua cura pela fé. Resumidamente, a fé serve como instrumento espiritual através do qual o crente, isso é muito forte, meu amado, o crente consegue tomar posse das suas bênçãos disponibilizadas por Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu caro telespectador, nós aqui estamos no Gospel Show a divulgarmos, ou então, como estávamos em off, aqui o Zicas disse que nós somos quem? Os embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Significa que nós somos representantes legais. Nós temos a procuração passada por Jesus Cristo para o representar cá na terra. Ei, temos a procuração. Temos a procuração. O Senhor Jesus Cristo, Ele passou a procuração para nós. E nós estamos aqui a exercer os seus poderes. Olha, nós temos aqui o Ministério Público, existem alguns advogados em que se passam... Sim, a procuração é um dispositivo legal, é um documento onde alguém outorga os seus direitos a outra pessoa. Então, neste momento, o Senhor Jesus Cristo, fisicamente, Ele não está cá na terra. Mas não estando cá na terra, Ele não nos deixou só a sós. Ele enviou o Espírito Santo como o nosso advogado, como o nosso consolador. E Ele passou, e eu vou te provar isso, amado irmão, Ele passou esta procuração. Ele passou esta procuração para que cada um de nós esteja aqui a exercer os seus poderes. Então nós temos esta autorização, nós temos este documento legal. Então nós lemos isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E vou também provar aqui. Vamos a isso. Marcos, o livro de Marcos, capítulo Marcos, hoje tenho aqui a Bíblia. Meu caro telespectador, aqui a coisa está doce. Não cede porque... Escuta, espera só vais ver o que vai acontecer. Aqui estamos a começar porque nós, os embaixadores também do Cristo, estão aqui na terra. O exemplo é isso que está acontecendo aqui com o nosso irmão aqui, Zicas Moronha. Não sai daí. Então, eu vou agora apresentar a procuração espiritual passada pelo Senhor Jesus Cristo, onde Ele transfere os seus poderes para nós. Nós que estamos em Cristo, nós que nascemos de novo, nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós lemos isso primeiro em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... este é o Evangelho em miniatura. Agora vamos ler aqui a procuração. O fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus é um muro indestrutível e impenetrável,
Marcos capítulo 16, vamos começar pelo versículo 15 a 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda criatura. Esta é a procuração. Quer dizer, foi dada esta ordem, foi dada esta procuração a todo aquele, mas isto é muito forte, a todo aquele que crê. Ide, está aqui a procuração, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Significa que quando nós aparecemos a pregar o evangelho, se esta pessoa não crer e não for batizada, esta pessoa já está automaticamente condenada. E vou lhe mostrar mais. Não percebi esta parte. Significa que quando é que a pessoa é condenada? A pessoa diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Exato. Este que crer e ser batizado, este será salvo. Mas quem não crer será condenado. O que é que está a esperar, meu caro telespectador? O que é que está a esperar para receber Cristo? O que é que está a esperar para receber Cristo? Olha, é assim, eu tenho dito que não temos motivo de a gente ficar todo momento a pecar, porque o evangelho agora está em toda a parte. E ele ainda disse assim, ainda continuando aqui com a leitura da procuração: e estes sinais seguirão aos que crerem. Significa que ainda estamos a ler aqui a procuração espiritual. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós já recebemos esta procuração. É por isso que nós andamos em domínio e em vitória, em nome de Jesus. É por isso que nós oramos pelos doentes, eles ficam curados. Nós oramos pelos endemoniados, o demônio vai embora, em nome de Jesus. Porque nós já recebemos a autorização, nós já recebemos a procuração passada pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Amado telespectador, eu te convido agora, porque este é o momento sublime, este é o momento propício para que tu te consertes com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a viver os últimos tempos, nós estamos a viver os tempos que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Daí que é necessário que cada um de nós se conserte ou consolide a sua concertação com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Exato. Oh, Zicas, estamos aqui a falar da fé, já sabemos o que é fé, já sabemos como obter esta fé, mas como é que eu posso saber que eu já tenho fé? Porque fé é uma coisa invisível, é uma coisa, não sei se é imaginária. Então como é que eu posso saber que eu já tenho a fé? A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Se o irmão Citói começa a crer em Jesus Cristo, se criou o programa A Gospel Show para a palavra de Deus, para a expansão do Evangelho do Reino, significa que tem fé. Estas são as manifestações da fé que está no espírito do irmão. Estas são as manifestações da fé que está no coração do irmão. Então, a fé sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ela tem os seus resultados visíveis. Quando a pessoa está na fé, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando a pessoa batiza no Espírito, o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, passa a habitar no espírito desta pessoa, e a pessoa começa a fazer coisas que não conseguia fazer antes. A pessoa começa a pregar a palavra de Deus com muita ousadia. Então, estes são sinais, e a pessoa percebe que não, alguma coisa mudou em mim. Se antes era preguiçoso para orar, agora fica um intercessor. Ora por si, ora pelos amigos, familiares, gente conhecida, ora pelas nações.
Então, estas são as manifestações da fé. Estes são os sinais que nós podemos notar que não, este indivíduo está na fé. A fé remove montanhas. A fé, ela remove o medo. A fé, ela remove a dúvida. Ou seja, quando a pessoa está a viver pela fé, quando a pessoa está na fé, o medo é removido. A dúvida é removida. Tem uma situação, por exemplo, uma situação que pode trazer algum constrangimento espiritual, algum constrangimento físico, mas a pessoa crê em Jesus e diz: não, eu sei que hoje estou a enfrentar este problema, mas no fim de tudo, no fim das contas, tudo isto vai contribuir para o meu bem, porque eu amo a Deus. E isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a fé, ela te torna um homem corajoso. A fé, ela te torna um homem íntegro. A fé, ela te torna um homem imbatível. Você passa a andar em domínio e em vitória, em nome de Jesus. A fé, ela te capacita. Você passa a ser um homem honesto. Depois de receber o Senhor Jesus Cristo, depois de batizar no Espírito. Nós lemos isso na edição passada, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. De sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa é capacitada pelo Espírito de Deus e passa a fazer tudo que tem a ver com a santidade, tudo que tem a ver com a palavra de Deus. A pessoa passa a ouvir a voz de Deus. A pessoa passa a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. A pessoa passa a ouvir a voz do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa passa a agir em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, está para fazer um mal, recebe uma notificação no Espírito e a pessoa se pergunta: será que isto que eu vou fazer tem a ver com o que está escrito na Bíblia? O que é que Deus diz a respeito disso? E dali a pessoa se livra do mal, a pessoa se livra do pecado, em nome de Jesus. Vamos deixar um pouco. Disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isto me recorda um louvor que eu tanto gosto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, as coisas velhas já passaram, coisas velhas, coisas do pecado. Okay. Se a pessoa bebia, deixa de beber. São coisas velhas. Se a pessoa fornicava, deixa de fornicar. São coisas velhas. Se a pessoa adulterava, deixa de adulterar. São coisas velhas. Se a pessoa voava nas noites, os feiticeiros, são coisas velhas. A pessoa é cortada as suas asas. As panelas são destruídas em nome de Jesus e passa a viver pelo Espírito de Deus. Aquilo tudo que não agrada a Deus. Exatamente. É removido em nome de Jesus. E a pessoa passa a andar em domínio e em vitória. O que lhe aparece é só louvar, glorificar a Deus. Aliás, nós falamos isso na edição passada. O amado que está agora a assistir pode ir para lá, a nossa edição passada. Nós dissemos que a maior e principal atividade de todo ser humano é louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus em nome de Jesus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós falamos disso na edição passada e nós lemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então temos aqui a cronologia, temos aqui o ordenamento das atividades espirituais. Temos a primeira, que é maior e principal para todo ser humano, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois temos estas outras coisas. Aliás, quando você adora a Deus em espírito e em verdade, quando você adora, glorifica a Deus em nome de Jesus, em espírito e em verdade, tudo aquilo que você precisava começa a vir sem tu teres que correr atrás dessas coisas. Se é emprego, o emprego aparece. Se é
comércio, negócio, o negócio aparece. Se é um filho que essa pessoa cria, o filho aparece. Se é uma mulher que não consegue engravidar, o poder de Deus entra nela e ela fica grávida, concebe. Em nome de Jesus. Porque é o reconhecimento. Ou seja, Deus, em nome de Jesus, Ele já tem a certeza de que não, este meu filho está a buscar-me em espírito e em verdade. Então, Ele como Deus, como seu Criador, Ele sabe quais são as suas necessidades. Agora, aqui há uma revelação muito forte. Quando nós invertemos a ordem das coisas, quando nós colocamos Deus em segundo lugar e colocamos as suas coisas em primeiro lugar, então nós passamos a transpirar. Nós passamos a sofrer, nós passamos a bater a cabeça. Onde está o emprego? Onde está o filho? Onde está o casamento? Onde está a casa própria? Onde está o terreno? Por quê? Porque nós invertemos o quê? A fórmula. Podemos ver isso, por exemplo, mesmo nos automóveis. Como é que nós sabemos em física, aprendemos como calcular a velocidade? Quando você inverte a fórmula, não terá o resultado. Então, o mesmo acontece no mundo espiritual. O Senhor disse, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça? A justiça. Deus é justo. A justiça são as boas práticas que o crente tem que pôr em evidência. Ou seja, quem tem que praticar essa justiça é aquele que está a buscar a Deus. Por exemplo, se você está em Cristo, é nova criatura, vão aparecer tentações, estão no serviço, vão aparecer ali tentações de corrupção. Agora, ali quem tem que aplicar a justiça é você. Senão, eu sou uma nova criatura, eu agora sou incorruptível, em nome de Jesus. Aí você já aplicou o quê? A justiça. Ou seja, Deus é justo, maravilhoso, Ele é forte e eterno. Então nós também temos que aplicar a nossa justiça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Exato, este é a SRTV no seu programa Gospel Show, que recebeu hoje pela segunda vez, sim, repito, pela segunda vez, o pregador ambulante, é o Zicas Moronha, um jovem com muito talento de pregar, porque todos têm talento de cantar, de dançar. Então o nosso Zicas aqui tem talento de expandir a palavra pregando. Bom, eu não chamaria isso de talento, porque na verdade eu nunca tinha esperado, não é, que um dia estaria a expandir o Evangelho do Reino. Eu chamo isso de capacitação dada pelo Espírito de Deus a partir da altura em que eu nasci de novo, a partir da altura em que eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Então eu fui capacitado no Espírito e passei a exercer esta atividade espiritual. Porque o talento é algo que nós podemos olhar mais para a perspectiva física, não é? Como, por exemplo, tocar uma guitarra. Por exemplo, alguém pode ter o talento de tocar uma guitarra, mas se não exercita, aquele talento fica lá, descansado. Mas quando você recebe o poder de Deus, quando você batiza no Espírito Santo, automaticamente você é capacitado e você começa a expandir o reino dos céus. Então aqui há divisões e subdivisões. Há quem recebe o dom espiritual de levita, apóstolo, profeta, evangelista, pregador, missionário, obreiro, padre, bispo e várias outras categorias. E depois, esta matéria de pregar, esta matéria de tu removeres a vergonha do teu espírito, é também uma parte, é um pacote espiritual, é que o Espírito Santo de Deus, Ele reserva para ti. Porque vocês podem estar juntos a receber o Espírito Santo, mas há quem não estará capacitado para ir à rua, glória a Deus, e estar a pregar o reino de Deus. Mas nós estamos aqui, a vergonha foi removida, em nome de Jesus, e nós andamos em domínio e em vitória, em nome de Jesus. Nós andamos sempre preparados para pregar o Evangelho, andamos sempre preparados para abençoar os outros, para orar pelos outros, para orar pelos doentes,
para orar pelos oprimidos, os que estão cansados de sofrer, em nome de Jesus, e convertê-los a receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Estamos quase no espaço largo deste que é o nosso muito mais, o vosso Gospel Show. Não gostava de sair aqui sem deixar uma questão muito bonita ou então pertinente. Irmão Zicas, eu estou numa aflição, por exemplo. Estou numa cama, estou doente e tal, há anos. De repente, eu sou curado. Naquele exato momento, eu procuro a fé e eu sou curado. Depois de eu descer da cama, começar a andar, já estou livre agora, mando passear as coisas que... Quer dizer, isso funciona? Vou, mais uma vez, voltar a responder Se inscreva no canal SRTV, porque é aqui onde você vai ficar a saber de tudo sobre o que é o Evangelho. Então temos aqui 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o irmão perguntava, por exemplo, alguém está doente e de repente recebe a cura em nome de Jesus, começa a andar, sai da cama, começa a andar, mas depois dali vai para a sua vida, ou seja, volta à vida mundana. Esquece quem lhe curou. Deus fez milagre. Aqui Deus operou um milagre na vida dele. Isso funciona ou não? Não funciona, porque nós lemos aqui, vós fostes chamados para que anuncieis as virtudes da maravilhosa luz daquele que vos chamou das trevas. Ou seja, ele disse assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa que orar por alguém e essa pessoa ficar curada, orar por alguém e essa pessoa ver as suas portas de emprego abertas, as suas portas financeiras abertas, isso não é problema do Senhor Jesus Cristo. Ele está disponível a qualquer momento e a qualquer hora. O problema é, depois que tu recebes o milagre, para onde é que vais? Nós lemos sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, em que o Senhor Jesus, ele multiplicou 5 pães para alimentar 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, o que significa que o número era maior, ultrapassava 5.000, mas nós aqui temos este dado que tem a ver com apenas homens, 5.000 homens. Então, o que aconteceu? Isso é muito forte, meu amado. O que aconteceu depois que eles comeram? Quando sobraram ali, quando houve aqueles restos, quando sobraram os restos, o Senhor Jesus não disse, olha, recolham os restos e deitem para fora. O que ele fez? Ele disse, recolham os restos e guardem noutros cestos. Significa que quando o Senhor Jesus entra na tua vida, ele remove a tua preocupação, ele remove a tua doença, ele remove a tua infertilidade, ele remove o vírus, ele remove qualquer mal que estiver lá. Ali já está feita esta aliança. Não é para tu estares fora dele, é para tu continuares na sombra, é para tu continuares debaixo das asas do Espírito Santo, é para tu continuares debaixo da graça, é para tu passares a anunciar o Evangelho do Reino. Agora, qual é o perigo? Isso falaremos falaremos disso numa outra edição. Qual é o perigo de tu receberes um milagre da parte de Jesus Cristo e depois abandonares esta boleia sagrada? Não perca na próxima edição, porque glória a Deus. Isto chama-se o perigo do vazio espiritual.
O perigo do vazio espiritual. Quer dizer, você recebe um milagre. E no lugar de você continuar ali onde você recebeu o milagre, no lugar de você continuar em Cristo, no lugar de você continuar em Cristo, você abandona Cristo. Isto chama-se o perigo do vazio espiritual. Então, esta será a nossa próxima edição. O perigo do vazio espiritual. É por isso que temos alguns casos em que nós temos alguns irmãos que já foram à igreja. Nós oramos por elas. O apóstolo orou por elas. Ficaram curadas. Começaram a trabalhar. Casaram-se. Fizeram filhos. Mas de repente as coisas começam a dar errado. E começam a dizer, não, aquilo não era verdade. Não é nada disso. É que este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher não soube gerir o milagre que recebeu. Então, existe uma técnica espiritual para gerir o milagre que a pessoa recebe. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós temos um lema. Qual é o versículo que mais gosta? Bom, para o dia de hoje, eu vou citar a primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 13. O apóstolo Paulo disse assim: dou graças a Jesus Cristo, Senhor nosso, o qual me achou fiel, pondo-me no ministério. Eu que antes era perseguidor, profanador, mas alcancei a misericórdia, porque filo na incredulidade e na inocência. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando perseguia os crentes, quando matava os crentes, quando aprisionava os crentes, ele não sabia que estava a fazer mal. Por quê? Porque ele fazia aquilo na incredulidade e na inocência. Da mesma maneira, existem irmãos que estiveram no mundo durante vários anos. Eles bebiam, fornicavam, eles mentiam, eles aldrabavam os outros, eles eram corruptos. Mas eles faziam tudo aquilo na incredulidade e na ignorância. Mas hoje, eles já alcançaram a misericórdia e já estão no ministério. Glória a Deus. Então, qual é o versículo de hoje? O versículo é... Este é 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 13. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Exato. Qual é a mensagem que gostava que participasse com os irmãos acerca dessa pandemia que está assolando o mundo? A mensagem que eu tenho agora é uma mensagem de conforto para que o amado irmão que nos está agora a ver, a nos assistir, não desfaleça na fé. Porque a fé é a base da nossa sobrevivência, a base espiritual. E a base da nossa fé é a palavra de Deus. Então, o amado irmão que está aí a me ver agora tem que ignorar as notícias que tem visto nas televisões, tem que ignorar os números que aparecem ali na tela, as contagens diárias sobre os casos dos infectados e os recuperados. Ignore esses dados e se apegue à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós lemos em Marcos capítulo 13, versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muito obrigado. E uma breve, curta mensagem, em geral, para o amado irmão que está lá em casa. É tempo para que cada um de nós se conserte com o Senhor Jesus Cristo. E a única oportunidade que cada um de nós tem para se consertar com o Senhor Jesus Cristo é enquanto estiver neste corpo físico. Por quê? Porque nós estamos a viver os últimos tempos. Nós estamos a viver os tempos que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, amado,
procure se consertar agora com o Senhor Jesus Cristo. Porque se você não fizer isso, o lago de fogo, o fogo que arde com enxofre, vai te consumir por toda a eternidade. Seja salvo, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, mas vamos sair com um louvor do nosso pastor, um louvor qualquer que achares que do seu agrado. O louvor. Iríamos tocar um louvor do Pai Apóstolo, porque eu não tenho um louvor da minha autoria. Exato. Não, aquele que gosta de ouvir. Sim. Mas podemos tocar um louvor do Pai Apóstolo. Sim, podemos tocar um louvor do Pai Apóstolo Honório Coutinho. E então vamos ficar muito abençoados. Vamos ficar muito abençoados. Ok, 1, 2, 3, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és santo, Papai, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és santo. Glória a Deus! Glória a Deus. Quando o louvor sobe, a glória desce. Okay. E os que estão naquele ambiente ficam abençoados. Se está lá um doente, ele fica curado. Se está lá alguém triste, a tristeza é removida. Se está lá alguém com medo, o medo é removido. Se está lá alguém com mágoas, as mágoas são removidas. Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. A nossa edição de hoje foi como tema: como ter a fé, como obter a fé. Na próxima edição teremos como o perigo do vazio espiritual. Será para o nosso próximo tema. Então nós ficamos por aqui. Até na próxima edição.